Um inscrito aqui do canal deixou um comentário num dos vídeos aqui do canal dizendo que tinha enjoado de ler gibi, que estava colocando a coleção dele inclusive à disposição de venda, coisa e tal, porque ele se cansou. E a pergunta dele é se mais alguém tinha se cansado já alguma vez na vida de ler gibi. Isso me gerou uma inquietação de como responder essa pergunta. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João, hoje é dia de bate-papo quadrinístico. Cansar de ler gibi. Enjoar. Bom, eu penso que a vida da gente ela é cheia de fases, né? E algumas fases chegam ao fim. Às vezes, inclusive, até mesmo colecionar quadrinhos, né? Dependendo da pessoa, sim, pode chegar um momento na vida que ela fala, enjoei, não quero mais, não seguirei com isso em frente. Se a gente for analisar isso ou pensar em algumas coisas como colecionadores, se a gente for dar uma olhada em instante, ficar olhando para os quadrinhos, a gente às vezes vai se perguntar por que eu guardo isso? Né? Por que eu não compro, leio e passo para frente? Né? Por que eu guardo? Guardo justamente porque sou um colecionador e não só um leitor. Se eu fosse só um leitor de quadrinhos, eu compraria ali e passaria para frente. Mas como eu sou um leitor e colecionador de quadrinhos, eu os retenho, guardo e eles ficam comigo por causa disso. Né? Mas muitas vezes na vida a gente pode enjoar. E às vezes a gente enjoa de gênero, às vezes a gente enjoa do quadrinho em si. Mas eu acho que muitas vezes, talvez, a grande questão esteja em enjoar, muitas vezes, do gibi, mas talvez assim no sentido de gênero. Às vezes a gente enjoa de super-herói, né? Por quê? Porque às vezes a gente vai ficando mais velho e a gente se cansa um pouco da temática do super-herói, porque, queira ou não, ela é meio cíclica, né? E ela vai sendo repetitiva, e nessa repetição, muitas vezes ela vai se tornando desinteressante para muitos leitores que acabam dizendo, eu já vi isso 500 vezes, enjoei disso daí. Aí ele parte para outros tipos de leitura, ele parte para outros tipos de quadrinho, justamente por ter enjoado desse ciclo que é interminável, porque a história não evolui. E aí, muitas vezes, quando evolui e mexe em alguma coisa delicada no personagem, e a gente também fica bravo porque mexeu numa determinada coisa que descaracterizou o personagem e tornou ele desinteressante, e a gente fica bravo e também já não compra mais aquilo. Por quê? Justamente por causa dessa ação, desse ato, né, que muitas vezes acontece quando a gente está lendo quadrinho. Então, pode ser sim que aconteça o enjoamento justamente por causa do ciclo repetitivo. Mas também, como eu disse, às vezes a gente é de fase, né? E tem fases na vida. Às vezes a gente é apaixonado por um determinado esporte, enjoa dele e vai atrás de outra coisa. Às vezes a gente é apaixonado por um tipo de comida e a gente enjoa dela e vai procurar comer outra coisa. E às vezes a gente também enjoa de quadrinho e vai ler livro. Por exemplo, vai ler uma outra coisa. Por quê? Porque a gente é sujeito a passar por isso. Eu só acho que quando a gente pega e fica enjoado, por exemplo, do quadrinho, eu acho que se desfazer da coleção por causa disso não é uma boa ideia, sabe? Mas por que não é uma boa ideia? Porque a gente também é sujeito a voltar atrás em opinião, não é mesmo? A gente às vezes pensa uma coisa e dali a opinião muda, ou às vezes a gente toma uma decisão e às vezes a gente volta atrás nessa decisão. Então se eu estou enjoado, eu me enjoei de ler quadrinho, o que você faz? Guarda ele ali, deixa ali, dá um tempo antes de tomar qualquer decisão de se desfazer da coleção, justamente para você não se arrepender depois, porque depois que você manda eles embora é muito complicado você tê-los de volta, né? Então, muitas vezes, ou seja, eu enjoei de gibi, enjoou, então dá um tempinho, tá bem? Dá um tempinho, não leia quadrinho por um tempo, vê se você sente falta do quadrinho, vê se você sente falta da leitura, mas não se desfaça da coleção de imediato, porque eu acho que fazer isso pode ser ruim, até porque muitas vezes eu leio aqui nos comentários, né, de pessoas que se desfizeram da sua coleção e depois se arrependeram. Por quê? Porque não deveriam ter feito isso. Eu nunca enjoei de ler gibi, eu não me vejo enjoando de ler gibi, mas como eu disse também que eu procuro ler uma variedade bem grande de gêneros, né? Então isso também colabora para não enjoar, porque eu vou meio que em busca do novo, né? Então eu aconselho você, se de repente você também está ficando enjoado, de repente você ir em busca do novo, de novas ideias, de novas propostas quadrinísticas, porque isso pode muitas vezes reacender a chama do colecionador dentro de você de novo, do leitor de quadrinho, e você se vê interessado outra vez, porque aquele
gênero de quadrinho específico interessou você novamente. Então, quem sabe olhar para outras perspectivas, né, de quadrinhos podem ajudar você nesse sentido. Por que não? Tente fazer isso. Pode ser uma boa ideia, né? E pode ajudar você sim a desenvolver como leitor, como apreciador de quadrinhos. Mas não desfaça de sua coleção de imediato caso você enjoe, justamente para que você não possa se arrepender depois. Porque você de repente pode voltar atrás e falar assim, não, eu quero voltar a ler quadrinho porque eu estou sentindo falta deles. E aí você não vai ter quadrinho perto de você porque você se desfez, né? E ajeitar uma coleção leva tempo, é um lance de paciência e de cuidado, que muitas vezes se desfazer dela é uma péssima ideia, né? Pense nisso, avalie isso e vá para outros horizontes quadrinísticos, que talvez isso também acenda a chama aí no seu coração de novo. Valeu? Bom, galera, é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. Curta esse vídeo, compartilhe e dê uma força para o canal crescer. Estamos na luta aí para chegar aos 10k de inscritos e eu conto muito com vocês para que nós possamos chegar a essa meta. Faça parte do nosso grupo lá no Facebook. Também siga a página do Eu Leio Gibi no Instagram, que está bem legal, está sempre atualizada. Então dá uma olhadinha lá, que ela também é feita para vocês. Valeu? No mais eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.